noite, turma boa da Prime Web TV. Seja bem-vindo ao programa de número 14 do Trocando em Miúdos aqui na Prime Web TV. E hoje eu tenho a honra de receber dois sacerdotes católicos que vão falar sobre essa realidade do Covid-19. Como é que a igreja teve que se adaptar à frente aí desse isolamento social? Como é que está a participação dos fiéis pelas missas via internet? E como é que a gente pode ter esperança num futuro melhor? E como é que a religião e a ciência se relacionam, né, nessa questão do Covid-19? Vou conversar hoje com o Padre Vicente Duarte, o Monsenhor Vicente Duarte, ele que é da paróquia de Santa Helena, nossa cidade vizinha Santa Helena, e com o Padre Humberto Freitas, ele que é pároco da paróquia São Francisco de Assis, aqui na cidade de Rio Verde. Tem perguntas para os dois sacerdotes católicos? Mande aqui para nós no 992775578 ou aqui na nossa live. O programa que faz você pensar está entrando no ar agora. E o programa que faz você pensar está recebendo Monsenhor Vicente, sacerdote católico, pároco da paróquia Santa Helena, na cidade de Santa Helena de Goiás, e Padre Humberto Freitas, pároco da paróquia São Francisco de Assis, aqui na cidade de Rio Verde. Monsenhor Vicente, seja muito bem-vindo à programação da Prime. E a primeira pergunta que eu faço para o senhor é: como é que foi recebida pelo senhor as recomendações das autoridades de saúde para que evitassem os locais de grande aglomeração, forçando que as celebrações da missa fossem sem a presença de fiéis lá nos templos, né? E a suspensão de todas as atividades comunitárias. Como é que o senhor recebeu essa notícia? Boa noite, Bruno. Boa noite aos amigos e amigas que se encontram aí ao vivo, conectados aí por esse meio de comunicação. Minha saudação fraterna ao Padre Humberto, querido irmão do ministério. Primeiramente dizer que é uma alegria muito grande e satisfação poder estar participando desse programa com vocês. A respeito da sua pergunta, eu digo que foi com tristeza no coração quando recebemos a notícia da necessidade do isolamento social. Afinal de contas, o ser humano ele foi um ser criado por Deus, à sua imagem e semelhança, para se relacionar. Nós não fomos feitos para viver sem nos relacionar com as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, levando em consideração os cuidados que as autoridades civis e sanitárias foram pedindo, a igreja também precisou entrar dentro desse processo para colaborar, uma vez que nossos templos geralmente acumula muitas pessoas, então aglomera muitas pessoas em cada celebração que a gente realiza. E, na verdade, para mim, enquanto sacerdote, digo que foi uma dor no coração ter que celebrar a missa sem a presença do povo. Não é que a gente não faça isso. A igreja já nos propõe essa opção de celebrarmos sozinhos, mas uma liberdade para os sacerdotes, não quando é uma obrigação da forma como tem sido nos imposto, né? Mas é preciso nos adequar, porque, afinal de contas, o mundo todo está em quarentena, e aonde está o ser humano para ter esse cuidado com a vida, é preciso realmente respeitar os que as autoridades têm nos pedido. Como é que está sendo essa experiência de utilizar as redes sociais como esse braço da evangelização realizada pela Igreja Católica? A gente agradece a Deus, primeiramente, pela sabedoria divina que vem de encontro com a inteligência humana para fazer com que o ser humano possa desenvolver mecanismos que favoreça
o encontro das pessoas, ainda que de forma virtual. E a internet, né, através das mídias sociais modernas, tem favorecido a que a gente possa se encontrar onde quer que a gente esteja para comunicar alguma coisa, para nos relacionar com as pessoas. E, para mim, pessoalmente, tem sido uma grande novidade me utilizar desses meios modernos para fazer chegar a palavra de Deus até as pessoas, a reflexão diária e o convite às pessoas a que vivam uma vida de comunhão espiritual com Deus desde a sua casa, cuidando dos seus e dando condições para que sejam também cuidados. Então, eu digo que a tecnologia, também nesse sentido, tem sido um grande braço, uma grande aliada, digamos assim, para que a gente possa realizar a nossa missão e que mesmo distante dos nossos fiéis, a gente possa fazer chegar a comunicação, a palavra de Deus através desses meios. A gente está conversando com o Monsenhor Vicente Duarte, pároco da paróquia Santa Helena, o nosso querido amigo Padre Humberto, que teve um problema na internet dele, e daqui a pouco ele está tentando retornar para que a gente continue o programa com ele também. A ideia seria colocar 4 sacerdotes católicos, um de cada região da nossa diocese, para que mostrasse como é que está sendo essa experiência de estarem celebrando, de estarem fazendo as atividades da igreja sem a presença dos fiéis, sem a presença do público, por causa das medidas de isolamento social que as autoridades de saúde impuseram na tentativa de conter a contaminação do Covid-19. Enquanto o Padre Humberto não volta, a gente vai tocando entrevista com o Padre Vicente. Monsenhor Vicente. É tanto tempo chamando ele de padre, e agora a gente chamar de Monsenhor fica difícil para a gente, né? Monsenhor Vicente, o relatório do Ibope, que mede a audiência das TVs, mostra que a TV Aparecida, durante a transmissão da missa de Aparecida, colocou o canal católico em 3º lugar de audiência, encostando, né, nas gigantes da televisão e da comunicação do Brasil. O senhor acha que a população está acompanhando, está recebendo a mensagem do Evangelho e a mensagem da Igreja? Ou mesmo com o auxílio da TV, do rádio, da internet, ou ainda tem pessoas que ainda não estão sendo alcançadas por essa mensagem, por essa palavra da Santa Igreja? Veja, Bruno, eu verifico o seguinte, a TV Aparecida, como ela não é a única TV católica, e ela acaba tendo que dividir espaços com outras TVs católicas, além das mídias, as mídias modernas. Então, eu percebo que para a TV Aparecida chegar em 3º lugar, então a gente percebe que as pessoas têm realmente buscado esse meio para participar da missa, ouvindo, assistindo, para os momentos devocionais, como a reza dos terços, a liturgia das horas, os momentos devocionais vários que a igreja oferece para que os nossos fiéis possam se alimentar da palavra de Deus e também da oração. Então, percebo que a ocorrência a esses meios tem favorecido. Talvez, se tivéssemos apenas a TV Aparecida, com certeza ela estaria na frente de dos gigantes, como você mencionou ainda, visto que a população católica é muito expressiva ainda no nosso país, e muitos sentem essa necessidade de, não podendo se encontrar no templo, fazer da TV ou outro meio uma forma que realmente favoreça a que eles possam celebrar a Santa Missa, ainda que à distância conosco. Como é que está sendo essa rotina da igreja, essa nova rotina da igreja? E com a pastoral da comunicação virou algo muito importante na comunicação das paróquias e dioceses. O senhor acha que, passado esse momento do Covid-19, a comunicação das nossas paróquias vão avançar? Por exemplo, com conteúdos de vídeos, de áudio, mini sermões
esse trabalho vai crescer ou vai voltar como era antes? Eu digo para você que, passado esse tempo dessa quarentena, nós não seremos os mesmos, pode ter certeza. E dentro da igreja não será diferente. Talvez aí abriu-se uma oportunidade ímpar para que os nossos paroquianos, junto com as nossas lideranças em geral, possa realmente levar um pouco mais a sério a importância da PASCOM, Pastoral da Comunicação. É claro que em muitas paróquias nesse Brasil afins, em muitas dioceses, esse trabalho da PASCOM é muito expressivo. Aqui na nossa diocese de Jataí, a gente percebe que ainda está um tanto tacanho ainda, né? Precisando crescer um pouco mais. E a experiência que tem sido nos oferecida a partir da transmissão das missas, de outros momentos de oração, a gente percebe que os que estão à frente da pastoral, pelo menos aqui na paróquia de Santa Helena, a gente percebe um empenho muito maior, um desejo grande de crescer mais ainda dentro desse processo. Então, acredito que, passada essa quarentena, nós vamos dar continuidade, sim, vamos implementar a transmissão dos vários momentos daquilo que é a vida, o dia a dia da comunidade paroquial. Imagina só, aqui em Santa Helena a gente está celebrando missas todos os dias, às 19h30. Aos domingos, celebramos 7h30 da manhã, 9 horas e também às 19h30. A missa ela é transmitida pelo Facebook da Paróquia Santa Helena, pelo Facebook da Pascom Santa Helena, pelo meu Instagram e também pela Rádio Santa Helenense. E a gente percebe que o alcance nas pessoas é muito grande. Você veja, na quinta-feira da semana passada, eu fiz um passeio eucarístico em cima da viatura do Corpo de Bombeiros, aqui na cidade de Santa Helena, um percurso de 1h40, nós atingimos de visualizações quase 500 mil de pessoas. Então, você percebe assim que as pessoas acompanharam, durante o momento assim em que as pessoas estavam ao vivo, eram uma cerca de 4, 5 mil pessoas sempre. Então, a gente percebe que é um alcance muito grande, nós não podemos deixar que esse meio seja inutilizado, nós precisamos realmente implementar. Então, percebo claramente que na paróquia, a PASCOM, em nossas paróquias, não será a mesma depois desse momento. Nesse momento eu recebo também o bom Josias, padre lá da cidade de Mineiros, né? Da paróquia São Bento, e também o meu amigo padre Humberto Freitas, aqui da paróquia São Francisco de Assis, aqui de Rio Verde, Goiás. Padre Humberto, eu estava conversando com o padre Vicente, falando que agora com essa situação nova, com essa particularidade da questão do Covid-19, a pastoral da comunicação cresceu e teve uma importância e criou um corpo muito grande na igreja. A gente vê, o senhor tem um trabalho interessante de fazer pílulas, né, pequenos vídeos com algum sermão, com alguma mensagem da palavra. O padre Joãozinho, que também ele é um sacerdote católico, compositor de grandes canções católicas, ele também tem um trabalho no mini sermão. O senhor acha que a pastoral da comunicação vai avançar e vai crescer e vai ter cada vez mais importância no papel de evangelização da igreja? Ou você acha que, passado esse momento do Covid-19, vai voltar ao que era antes? Bom, realmente, assim, a pastoral ela tem sido, assim, sido o trabalho dela na vida da igreja. E, com certeza, não vai uma onda que vai passar, mas, com certeza, vai permanecer, eu acredito, porque a força da comunicação através das mídias sociais, que verdadeiramente vem nos ajudar a evangelizar. E como você disse, é um desejo antigo que eu tenho de fazer essas pílulas,
E com essa situação agora, então, veio que me obrigou a fazer isso, e as pessoas têm compartilhado, têm visto que realmente estão se amparando, que o sacerdote está próximo, desejando alimentar as pessoas para fazer, então, a sua reflexão diária da palavra de Deus. E a pastoral da comunicação, ela vai se fortalecer cada vez mais. Claro que não podemos na missa via internet, mas precisamos criar mecanismos para aquecer o coração dessas pessoas, para que possam buscar Cristo presencialmente na vida da comunidade. Então, cada vez mais força. Também estamos recebendo Dom Josias, da paróquia São Bento, lá de Mineiros, né? Também é cidade importante aqui do Sudoeste Goiano, também cidade que faz parte da nossa querida Diocese de Jataí. Dom Josias, novamente a mesma pergunta, porque é uma pergunta crucial, é uma pergunta de muita importância. A pastoral da comunicação, ela foi pega de surpresa por causa dessa situação do Covid-19 e ela foi chamada ao protagonismo e auxiliar os senhores padres na questão da transmissão das missas. O senhor acha que agora ela vai ser mais cobrada na questão de criar conteúdos, criar programas, criar situações de evangelização para as pessoas, conteúdos de evangelização para as pessoas? Ou você acha que passado esse período do Covid-19, a pastoral da comunicação, ela vai voltar à rotina de antes? Com certeza, Bruno. Em primeiro lugar, quero cumprimentar você e aos colegas aí presentes. Muitos de nós, padres, não damos tanta importância à comunicação, porque é um meio com o qual não sabemos lidar direito. Você deve imaginar a dificuldade que um padre já idoso, que nunca mexeu com esses meios modernos, e de repente ele tem que mexer com isso. Mas aqui em Mineiros, a paróquia Divino Espírito Santo, desde o início da existência da rádio local, da primeira rádio, começamos a transmitir a missa dominical. Foi o programa, isso nas pesquisas, mais ouvido da rádio, era o mais assistido, e provavelmente até hoje. E depois, com a criação da paróquia São Bento, passamos a transmitir por uma outra rádio, FM, também muito ouvido. E logo, também, o Dom Vinícius, que é o pároco aqui em Mineiros, é um pároco novo, ele sabe lidar com este assunto. E logo, já estava sendo transmitido pela internet. E hoje, com essa quarentena a que nos estamos submetidos, não só a rádio transmite a missa dominical, como passamos a transmitir todos os dias, com a igreja vazia, só os bancos, mas não só pela rádio, mas também passamos a transmitir pelo Face, passamos a transmitir pelo Instagram, passamos a transmitir tudo ao mesmo tempo pelo YouTube. Agora, essa foi uma situação emergencial, mas o que vai decorrer disso? Vai decorrer disso que nós, que não estamos acostumados a lidar com esses meios, acabamos sentindo o valor da comunicação, dos meios de comunicação. Nós, transmitindo aqui a missa de todos os dias à noite, recebemos a comunicação do Uruguai, uma comunidade inteira lá que está assistindo, nos acompanhando ao vivo a missa. Também os mineirenses que moram em Portugal, na Espanha, nos Estados Unidos, eles estão
ligando e dizendo, estamos assistindo a missa. Eu, o marido e os filhos, estamos todos assistindo a missa e fazem lá os seus comentários. Então, isso causa um certo entusiasmo para nós, padres, né? Que as pessoas não podem estar presentes na igreja, mas podem estar também acompanhando e recebendo a mensagem. E eu faço questão de dizer, quando sou celebrante, vamos participar com fervor da celebração. E eles participam. Então, estamos recebendo o Padre Humberto, que é da paróquia São Francisco de Assis, o Dom Josias da paróquia São Bento de Mineiros, e o Padre Vicente, que é da paróquia Santa Helena, do estado de Santa Helena, aqui em Goiás. Todos da Diocese já estão aí falando um pouco sobre como que a igreja está fazendo, ela está recriando algumas coisas, ela está se adaptando a algumas situações dessa questão do isolamento social. E isso está sendo muito importante os católicos acompanharem as suas celebrações, porque estão impedidos de estar em locais de grandes aglomerações, né? Padre Humberto, como que deve ser o comportamento do verdadeiro cristão referente à disseminação de fake news que visam, alguns, diminuir a importância dos cuidados contra o coronavírus e, por outro lado, pintam um cenário apocalíptico que está instaurando o caos e que não devemos ter esperança. Como nós podemos nos proteger das falsas notícias ou daquelas notícias que são tóxicas? Padre Humberto. Padre Vicente, você escutou minha pergunta? Escutei sim. Por favor, responda para nós, por gentileza. Eu também estou escutando aqui. Eu gostaria de saudar o Dom Josias. Boa tarde, meu irmão. Tudo Boa na tarde. paz aí? Boa tarde, meu senhor. Que bom vê-lo, viu? Então tá. Respondendo a esta pergunta, eu digo assim, primeiro, o cidadão ele tem que ter consciência de que ele não deve proliferar aquilo que são as inverdades. Então, a primeira coisa que deve se ter na condição de um cristão, sendo também ele cidadão, claro, ter consciência da verdade e não passar para frente uma mensagem que ele não sabe de fato qual é a origem dessa mensagem. Se tem de fato fundamento. Não simplesmente porque alguém replicou e aí eu vou passar isso para frente. Preciso saber, vai ajudar? Se for ajudar, então eu vou passar para adiante, caso isso seja verdade. Do contrário, nós vamos só criando situações que vão impedindo a que os cuidados sejam tomados. Porque a gente vai vendo que, diante dessa situação, as pessoas caem de cima de muitos lados. Se a gente entrar pelo lado, existe os da esquerda que vão defender o ponto da esquerda, os da direita que vão defender o ponto da esquerda, políticos que não se abstêm dos seus privilégios, Supremo Tribunal e Companhia Limitada, e a gente percebe que não estão muito preocupados com o ser humano, estão preocupados com algumas realidades suas próprias. Padre Zezinho fez uma fala a respeito disso, achei muito interessante, quando ele dizia, sejamos mais patriotas, sejamos mais cuidadosos uns com os outros, olhemos mais o ser humano. E se a gente olha mais o ser humano a partir de uma ótica divina, nós vamos perceber que as inverdades não devem ser levadas para adiante. E que a gente não seja um propagador de fake news para não nos tornarmos também vírus para o ser humano naquilo que é a mentira, naquilo que é a desinformação, um desserviço que a gente presta à comunidade se não formos responsáveis com aquilo que levamos ao ar, com aquilo que apresentamos e levamos às pessoas. Então, vejo que o comportamento deve ser
enquanto cristão, a consciência que eu devo ter do bem que eu preciso causar na vida do outro, e nunca o malefício. Se eu entro por essa via, certamente eu vou evitar de que o mal seja propagado a partir de mim. Mentira é pecado. Padre Roberto, o senhor me ouve? Não me ouve. Dom Josias, como é que deve ser esse comportamento do cristão referente à questão de fugir das falsas notícias, de não propagar falsas notícias? Tem notícias que chegam a ser até cruéis, que chegam a espalhar pânico, medo, incertezas na população. Como é que deve ser o comportamento do verdadeiro cristão à frente dessa situação nova que é os fake news? Não é nova, porque a mentira existe desde a criação do mundo, mas agora a questão de usar a notícia, a informação para atacar, para amedrontar, para paralisar o irmão. Como é que deve ser o comportamento do cristão à frente dessas fake news? Há 2 pontos a ressaltar, Bruno. Eu vou começar pelo primeiro. O Monsenhor Vicente falou essa questão de um lado ideológico atacar o outro, e vice-versa. Eu me lembrei, enquanto ele falava, de um monge que viveu aqui entre nós, conosco, Dom Eric James Deitman. Ele veio dos Estados Unidos e viveu a vida toda aqui em Mineiros. Faleceu, está sepultado aqui. Num programa social de moradia, alguém questionou. O critério era o critério do mais necessitado para receber o lote. Mas alguém questionou: Dom Érico, o senhor está pondo esses crentes aí, os católicos estão tão necessitados? E o Dom Érico respondeu: a necessidade tem religião. O critério é o do mais necessitado. Então, quando nós estamos diante de qualquer catástrofe, de qualquer desgraça que acontece na humanidade, nós devemos saber que ela atinge a todos sem distinção. E essas catástrofes, elas acompanham a humanidade desde sempre. O profeta Elias, dizia o seguinte, né, para o rei Acaz. O profeta dizia o seguinte: peça um sinal de Deus, porque a situação não estava confortável. Ele não quis pedir o sinal. Por quê? Porque ele não quis comprometer-se com Deus. Ele estava comprometido com os seus próprios planos, com as suas próprias vontades, com as suas próprias ideias. Ele não pediu o sinal. Foi quando o profeta diz: o sinal vai ser dado, que anunciou ali Jesus, o Salvador da humanidade. Mas, nessa época, o que acontece? Houve um cerco da cidade de Jerusalém. Houve um cerco e a população estava, de certa forma, desesperada. E, de repente, o exército inimigo foi embora, sem mais, sem menos. Já estava com a cidade quase na mão. E hoje nós sabemos que foi por causa de uma epidemia que atacou o exército inimigo da Síria. Então, eles foram embora. Então, essas epidemias, elas acontecem. No século XIV, 1/3 de toda a Europa morreu. 1/3 da população morreu com uma peste, né? A peste bubônica. E ela foi vencida, com muitas mortes, mas foi vencida. Nós não tínhamos, na época, não tínhamos os recursos que temos hoje. E, graças a Deus, os temos. Então, do ponto de vista da nossa fé, nós temos que seguir as Escrituras, que faz elogio aos médicos,
faz elogio àqueles que são responsáveis pela saúde do corpo das pessoas. Nós não devemos desprezá-los, devemos tomar todos os cuidados técnicos, os cuidados científicos, não ficar aí inventando remédio. As pessoas ficam aí, tal remédio cura tal planta. Isso é falso. Não existe ainda a cura para o vírus, e mesmo o vírus comum, a gente toma algum remédio para fortalecer o organismo e tudo, mas não para o vírus. O organismo convive com todo tipo de vírus. Agora, nós temos que estar preparados para isso. E quando nós, pela oração, pela confiança, nós temos uma atitude de esperança, o nosso organismo também, ele ressente essa atitude de esperança, ele fica mais fortalecido. A pessoa, quando fica desesperada, desanimada, as suas plaquetas, elas vão para baixo, né? A sua imunidade cai bastante. Então, é preciso estar numa atitude de fé, numa atitude esperançosa, mas sem desprezar a ciência, sem desprezar as recomendações médicas, porque se uma pessoa não segue essas recomendações, o que acontece? E eu já encontrei tantas situações que eu tinha que ser duro com as pessoas. Por exemplo, hanseníase, o remédio é de graça, ela tem cura, segue a orientação médica, dentro de 1 ano, 2 anos, está curado. Mas as pessoas começam a tomar o remédio e lá, já estou bom, não vou tomar mais. Aquele bacilo, ele ganha força, ganha poder, vira um super bacilo e depois põe em risco a vida da família, põe em risco a vida dos médicos, dos atendentes. Então, nós precisamos dar valor à ciência e rezar. Eu peço isso todos sempre, né? Vamos rezar pelos cientistas, não vamos condená-los, atacá-los, mas, pelo contrário, eles estão empenhados também numa atitude de confiança para achar uma solução científica para o problema. Às vezes, uma pessoa recebe uma graça de Deus, fica curado de uma doença, mas a graça maior vem quando a solução vem para todos. Padre Humberto, me ouve agora? Sim, agora eu ouço, Bruno. Beleza. Bem-vindo, Padre Humberto. A Igreja do Brasil... Obrigado, meu senhor. A Igreja do Brasil pediu para cada católico colocasse um ramo, né, na porta de sua casa, em alusão à celebração do Domingo de Ramos. É algo marcante, é algo que marca e que dava para identificar as casas, né, onde habitam as famílias católicas. Como foi para o senhor celebrar essa missa de Ramos, tão importante para o calendário litúrgico, nessa situação de isolamento social em que vivemos? Bem, foi realmente um misto de emoção, porque, assim, é uma situação nova, mas, com certeza, primeiro, para acostumar com as tecnologias, ou seja, de falar diante das câmeras, falar como se tivesse a assembleia ali. Então, isso causa uma certa estranheza para nós que estamos desacostumados. Então, mas conseguimos desempenhar esse papel. Mas toda aquela força vibratória que tem da missa de Domingo de Ramos, quando a gente começa a missa lá fora da igreja, a bênção dos ramos, e voltamos para a igreja com muita alegria, cantando, balançando os nossos ramos. Então, essa alegria não teve. E toda essa alegria, ela contagia toda a celebração dentro da igreja depois. Então, nessa alegria do início da bênção dos ramos e fazendo essa procissão, não tivemos paz, tivemos que substituir isso com essa realidade de colocar, então, os ramos nas portas das casas. E eu vejo isso com bons olhos, porque também a gente precisa também... O Padre Humberto está
destravamentos. Mas aproveitando o Dom Josias, eu faço a mesma pergunta para o senhor Josias. Como é que foi essa celebração de Ramos, sem a presença do nosso público, sem a presença dos fiéis católicos de mineiros aí nas nossas paróquias, né? E como é que foi esse sentimento aí para o senhor de celebrar essa missa tão importante para o nosso calendário litúrgico dessa forma nova e diferente? Eu tive a mesma sensação do padre Humberto. Está celebrando numa igreja grande e só bancos vazios à sua frente. Mas eu tive a preocupação de estar falando, dirigindo a palavra às pessoas que estão lá distante e dirigindo a elas também o chamamento para estar participando com fervor. Agora, foi emocionante ouvir das pessoas como foi bom estar participando lá nas suas casas. Foi bom elas estar recebendo a bênção. E eu chamei as pessoas também para balançar os seus ramos e colocá-los nas portas das casas. E elas colocavam, fotografavam e mandavam para a gente. Isso foi emocionante. Monsenhor Vicente, a celebração aí de Santa Helena, do Domingo de Ramos, uma missa importante para todos os católicos, mas nesse momento de isolamento social, sem a presença dos nossos fiéis, dos nossos paroquianos, dos nossos irmãos, como é que foi essa celebração aí dentro da nossa querida paróquia Santa Helena? Bem, sem sombra de dúvida, existe algo de muito comum, comum, que perpassa na vida de cada sacerdote. Afinal de contas, o mistério que se celebra é o mesmo. E claro que a ausência física da comunidade, ela causa, sim, uma estranheza em nós. Mas, ao mesmo tempo, como dizia o Dom Josias, ao passar a celebração, a gente pôde ter uma certa impressão daquilo que foi o sentimento do povo em estar unidos conosco através das mídias sociais, das rádios que transmitiram as missas. Então a gente percebe que, embora estivéssemos distantes fisicamente, mas houve uma proximidade espiritual, até porque muitas pessoas fizeram o seu altarzinho dentro da sua casa, acenderam a vela, colocaram o livro sagrado, colocaram os ramos ali. Então, o que a gente percebe é que, de tudo nessa quarentena, eu tenho algo muito positivo. O povo está rezando mais em família. O povo está prestando mais atenção. Às vezes, dentro do templo, nem sempre tem aquela atenção que eles precisaram criar, desenvolver, melhor dizendo, para bem celebrar esse momento do Domingo de Ramos à distância, né? Certo. Tá aberto o microfone? Tá. E Dom Josias, e como é que está sendo essa quaresma? Na verdade, o período da quaresma, com certeza, será diferente de todos os outros períodos quaresmais que a gente viveu como católico. Fomos privados de irmos à casa do Senhor. O Papa João Paulo II diz que família é a igreja doméstica. As famílias estão mais unidas ou a preocupação com o retorno ao trabalho, com a economia, com as dívidas que estão chegando, estão afastando elas desse contato mais profundo com o Pai e com Deus? Há uma tensão. Nós não podemos tampar o sol com a peneira, né? As pessoas, às vezes, manifestam uma certa angústia, uma certa tensão, uma preocupação, não tanto, às vezes, financeiro, mas o fato de não poder sair. Elas perceberam a importância de sair, de poder ir ao shopping, de poder ir ao barzinho, de poder ir livremente, sem aquela culpa de eu não estou em casa, porque
a tônica é estar em casa, que é uma coisa gostosa, que é uma coisa boa, mas tem que ser livre, né? As pessoas parece que não se sentem livres. Agora, do ponto de vista social, aí nós precisamos denunciar isso, né? Vários países começaram tarde, estão pagando um preço alto. Um exemplo, a Itália, que já morreu entre padres religiosos, mais de 80 sacerdotes religiosos, religiosas, que já morreram com este vírus, né, o Covid-19. E uma imensidão de gente estão sendo sepultadas na Itália, vítima dessa pandemia. E também a Espanha, não sei como que foi o desenrolar lá, mas também está bem grave a situação. Os Estados Unidos mesmo, né, que hoje é o epicentro da coisa, mas ainda tardiamente eles perceberam a importância de dar o suporte financeiro e social para as pessoas ficarem no isolamento. Infelizmente, aqui no Brasil está uma briga política dentro do próprio governo. Aí não entra governo e oposição, mas o ministro assume a posição certa. Em Goiás, o governador é médico, ele assumiu uma posição de médico também, mais do que de político. Então, independente das cores partidárias ou ideológicas, nós temos que olhar para o que é certo. E a posição foi correta. E nós devemos seguir. Às vezes, é um pouco radical, mas é para o bem das pessoas. E nós não podemos ficar transgredindo isso, porque as consequências podem ser cruéis. No Ceará, um grupo da igreja reunido, 12 foram contaminados ao mesmo tempo, e esses contaminaram, colocando também o Ceará entre os estados, né, com o maior problema hoje no Brasil. Depois de São Paulo, Rio, Brasília, veio o Ceará. Então, por quê? Por causa de, não uma irresponsabilidade, mas talvez de uma displicência de alguns católicos. Então, quando nós vemos a igreja vazia, nós achamos estranho, mas também achamos correto que as pessoas, né, estejam cuidando, de fato, desse vírus, porque ele é fatal para certas pessoas. Tá certo. E, Padre Vicente, a igreja doméstica, como diria a família, a igreja doméstica, como diria o Papa João Paulo II, as famílias estão mais unidas em relação a essa questão de combate ao Covid, ou estão mais preocupadas, assim, estão mais centradas na questão da fé e da religiosidade? Ou você acha que as preocupações com a vida mundana, a vida do mundo, o pagamento da conta, os boletos chegando, a necessidade de voltar ao trabalho, estão afastando elas de ter uma intimidade maior com Deus? Porque esse período de isolamento social, num período que a quaresma nos convida a se recolher mais, estar mais introspectivo, mais reflexivo, isso talvez não facilitaria as pessoas nesse tempo ter essa intimidade com Deus, mas as preocupações com a sua vida social podem estar afastando elas desse caminho? Bruno, eu lhe respondo a partir daquilo que a gente tem ouvido de áudios, as mensagens que têm chegado até a gente, os vídeos que as pessoas mandam, rezando. Eu digo que nós estamos quase concluindo a Semana Santa. Acho que os católicos, no geral, nunca viveram uma Semana Santa tão intensa como estão vivendo nesses dias, dentro dessa quarentena. Por isso, essa fala do Papa São João Paulo II, a família é a igreja doméstica, verdadeiramente em muitas de nossas famílias, digo aqui por Santa Helena, a gente percebe que estão fazendo jus a essa fala do Papa São João Paulo II, de estarem mais introspectivas,
de estarem rezando mais. Interessante, não é rezando uma hora só no dia, não. São vários momentos do dia. A gente tem percebido que as pessoas que têm levado a sério essa questão do isolamento social têm aproveitado realmente para aprofundar a sua relação pessoal e familiar. O esposo, um pouco mais de tempo com a esposa, os dois, um pouco mais de tempo com os filhos. Aliás, a gente percebe a criatividade. É o pai que partilhava num vídeo que há muito tempo ele não tinha parado para perceber o seu filho. E o tanto que ele tem brincado também com esse filho, ao mesmo tempo, rezado, falado do amor de Deus. Por quê? Eu achei interessante, porque diante dessa pandemia, muitos são aqueles que querem colocar Deus como culpado disso. É Deus que está castigando, é Deus que está revoltado contra o ser humano, como se Deus fosse o culpado do mal, né? E aí, claro, se eu tenho essa imagem de um Deus castigador, como é que eu vou recorrer a ele? Se eu sei que Deus é um castigador, é aquele que está me punindo, claro, Deus permite de um mal tirar um bem. Então, realmente, muitas pessoas têm se voltado muito mais para ele. Mas, pegando um pouquinho do que o Dom Josias falava há pouco, a gente precisa lembrar que nós somos guiados aí por duas luzes de fundamental importância. A primeira delas é a luz da fé, que diz que eu tenho que rezar, que diz que eu tenho que invocar a Deus, que diz que eu preciso implorar para que Deus tenha compaixão e misericórdia e acreditar que Deus vai intervir. Mas eu também preciso viver a luz da razão, a luz da razão que me faz enxergar as coisas que estão sendo ditas, que estão sendo orientadas, para que eu tenha realmente responsabilidade. Eu posso ter o conhecimento das coisas de dois modos, ou através da luz da fé, ou então através da luz da razão, que são, a gente precisa ouvir a voz de Deus também nas autoridades devidamente instituídas, que vão dizendo, olha, é bom se precaver, evite de fazer isso. Ora, se a gente for ler lá em Isaías 20, versículo 26, existe lá uma normativa de Deus, que é preciso recolher-se em casa por um breve espaço de tempo. Recolher-se e depois tudo vai passar e a gente volta a novamente nos reencontrar. Uma lição grande que o ser humano vai tendo diante dessa pandemia aí é justamente o quanto é importante estar junto, o quanto é importante se relacionar e dar valor a isso. E numa outra, para encerrar aí a respeito dessa pergunta, aquilo que o Dom Josias falava de uma certa displicência, e eu concordo plenamente com ele, porque se tem autoridades gabaritadas que vão nos orientando o que eu devo fazer, eu não preciso colocar Deus à prova a respeito disso. Não devo colocar Deus à prova. Eu devo tomar os meus cuidados, porque o que eu tenho que fazer, Deus não vai mover uma palha. Deus não vai mover uma palha. Eu preciso ser responsável com os meus atos, com as minhas atitudes, por mim e pelas pessoas que me rodeiam. Mas que a família católica está vivendo de forma mais intensa esse tempo, está vivendo, rezando mais, se conhecendo mais, se respeitando mais e treinando também a paciência para conviver um com o outro. Nós estamos aqui conversando com Monsenhor Vicente Duarte, ele que é pároco da paróquia Santa Helena, da querida cidade de Santa Helena, de Goiás, e com Dom Josias, que é lá na paróquia São Bento, da nossa queridíssima cidade de Mineiros, aqui em Goiás também. São duas paróquias pertencentes à Diocese de Jataí. Dom Josias, como é que deve ser a preparação das famílias para viverem melhores períodos da Semana Santa que a gente está entrando agora? Estamos na Semana Santa e agora, domingo, a gente vai celebrar a Páscoa. Como é que deve ser a preparação das nossas famílias para vivermos melhor esse período? Bom, quando nós celebramos a Quaresma toda, e mais intensamente a Semana Santa, é
uma preparação para a Páscoa, para a ressurreição. Mas, para direcionarmos nossa vida para a ressurreição, para a vida, nós precisamos fazer uma parada. E nesse instante, esta quarentena nos levou a isto um pouco. O Monsenhor Vicente falou das famílias católicas, mas quantas e quantas pessoas estão direcionando a sua vida para algo que está fora de si mesmo. É o trabalho. Algumas dizem, eu vivo para o trabalho, como se o trabalho fosse a razão de ser da sua vida. E não pensa outra coisa. Quantos estão indo através de esporte? É o time de futebol, são os programas esportivos, e direcionam a sua vida para isso, fanatizam, se matam por causa disso. Está externo à razão de ser da sua vida. Não é? Eu estive uma vez numa ilha, no Rio das Mortes, lá próximo de Nova Chavantina, e havia um bar dentro da ilha. E eu fui pescar e vi os peixes ali na água, mas o som era tão alto dentro daquele bar, aquele som estridente, que a gente não escutava o barulho da água, não escutava o cantar dos pássaros. Muitas vezes o jovem vai para uma cachoeira, senta-se lá numa pedra e coloca um som nos ouvidos, sem estar apreciando aquela beleza da natureza que está à sua frente. As pessoas estão afastando-se de si mesmas. É o que chama afastamento antropsíquico. Elas estão ali, mas na verdade não estão. A sua mente, o seu ser está em outro lugar. Então, o que as pessoas precisam é voltar-se um pouco para si mesmo. E essa quarentena nos coloca diante de nós mesmos. Mas certas pessoas estão tão acostumadas em direcionar sua vida para algo externo, elas são conhecidas pelas fachadas, elas reconhecem as pessoas pela fachada, não pelo ser humano que são, que quando elas se veem diante de si mesmas, elas ficam numa situação aterradora. Elas não suportam a si mesmas, porque elas vão ter que aturar a si mesmas. Não tem algo para se distrair, a não ser a sua própria casa, a sua própria família. Isso as coloca numa situação de muita tensão e, às vezes, desespero. Então, a pessoa precisa agora o quê? Voltar-se mais para Deus, porque Deus nos coloca no nosso lugar, como seres criados por Ele, criados à imagem dEle, e que tem como missão primeira o amor próprio, sentir o sabor da vida, apreciar a vida. E na mesma medida desse amor próprio, desse gosto pela vida, nós precisamos amar também o próximo. O Monsenhor disse uma coisa interessante sobre a culpa. A desgraça, a catástrofe, ela não tem explicação. A morte não tem explicação. Quem vai explicar para uma pessoa cujos filhos morreram? Quem vai explicar a morte? Quem vai querer consolar? Veja a situação de Raquel. Queriam consolar, mas ela disse, eu não quero consolo. Meus filhos estão mortos. Quem que vai consolar aquela imensidão de gente de Sri Lanka que as ondas tomaram e destruíram? Não há explicação para a desgraça, mas há uma explicação de como agir sobre a desgraça. Em Sri Lanka, eu me lembro bem, um casal de médicos estava mergulhando. As ondas vieram, destruíram tudo e eles não viram nada. Quando saíram da água, estava tudo destruído, inclusive o hotel em que eles estavam. E eles voltaram para o Brasil,
foram recebidos como heróis, dava entrevista de meia hora, e ela diz, a médica diz, eu tive muita sorte, nós tivemos sorte, e a sorte se repete, como se tivesse participado de um jogo, de uma loteria. Mas uma moça de 18 anos no Paraná tinha vindo de lá, viu tudo destruído, e ela estava tão feliz com as férias, com o povo de Sri Lanka, que ela tomou uma atitude, voltou para lá, se inscreveu como voluntária para ser solidária. E é isso que é a explicação diante do sofrimento, da dor humana, é sermos solidários. E quando nós estamos recluídos em casa, nós estamos sendo solidários, porque nós não queremos que o mal se espalhe. E para ele se espalhar, é preciso aglomerar-se. Padre Vicente, como é que deve ser a preparação dos nossos católicos, dos nossos cristãos, para vivermos melhor esse período aqui da Semana Santa e chegarmos ao domingo da Páscoa? Lógico, no domingo da Páscoa nós não vamos ter aquele almoço, nós não vamos poder confraternizar entre nossas famílias, mas como é que deve ser essa preparação para a ressurreição de Jesus? Bem, eu vejo que a partir de nossas próprias casas, interiorizarmos, meditando os mistérios da paixão do Senhor, começando já nesta quinta-feira, que dá início ao Tríduo Pascal, com a celebração da instituição da Eucaristia, que muitos até conhecem e chamam de Missa do Lava-Pés. Inclusive, hoje não, no caso, nessa celebração, não teremos esse momento do lava-pés. Mas teremos o momento da palavra, que é de fundamental importância, e a palavra que nos catequiza e nos prepara para o encontro pessoal com o Senhor. Uma vez que ela sonda os nossos corações, sonda os rins, como diz o salmista, e sabe desvelar tudo o que se passa dentro do ser humano. Então, a partir de nossas casas, acompanhando cada ato litúrgico que será realizado e disponibilizado pelos vários meios de comunicação, as pessoas realmente interiorizadas, trazer o mistério de Cristo para dentro de si, para que esse mistério possa iluminar as suas vidas e lhes ajudar a serem pessoas melhores. Então, passando pela Quinta-feira Santa, a experiência profunda do abandono na Sexta-feira da Paixão, mas a certeza da ressurreição já ali no Sábado Santo, celebrando a ressurreição de Jesus e, consequentemente, o domingo de Páscoa. Então, o que nós vivemos durante essa quaresma que está se encerrando amanhã, somos chamados a colocar em prática. A palavra de Deus tocou no meu coração, me tornou uma pessoa melhor, não melhor do que a outra, mas melhor para a outra. Será que eu vou ter condições de, no domingo de Páscoa, apresentar-me ao outro com os sinais do ressuscitado na minha vida, como sendo uma pessoa melhor, como sendo uma pessoa mais voltada para Deus, menos dada às coisas efêmeras e passageiras, menos escravizada no meu trabalho, na minha correria do dia a dia? Será que os meus valores durante esse tempo, realmente eu vou ter condição de vivenciá-los de forma mais plena no Senhor? Então, esse período da Semana Santa que termina na Quinta-feira Santa, quando dá-se início ao Tríduo Pascal, as nossas famílias, as pessoas de bom coração, aquelas mesmo que não são católicas, mas de algum modo têm lá uma devoção pela Semana Santa e possam de fato se preparar a partir da palavra de Deus, da sua oração pessoal e oração em família. Muito importante isso. A nossa igreja oferece uma riqueza, uma gama de oportunidades para bem celebrar a espiritualidade em todos os sentidos. Porque a gente entende que espiritualidade não é só rezar. Espiritualidade é um modo de ser.
Então, a forma de eu me relacionar com as pessoas, não é a forma de eu servir as pessoas, a forma de eu testemunhar o amor de Deus dentro de mim, olhando para a necessidade do outro, como nos lembra este ano a campanha da fraternidade, sobretudo o capítulo 10 do Evangelho de Lucas, versículos de 25 seguintes, quando o autor sagrado diz, viu, teve compaixão e cuidou dele. Então, esse tempo da Semana Santa, nós devemos continuar com esse mesmo pensamento, de olhar para o outro, enxergar a sua necessidade e cuidar dele. E dentro dessa dinâmica de quarentena, acredito que essa orientação desse versículo bíblico é muito propício para que a gente possa olhar aquele com que eu estou convivendo dentro da minha casa, que eu possa sentir a necessidade dele e me despertar no que eu posso fazer para ajudar. Se assim a gente viver, certamente vamos dar uma tônica toda especial para esse tríduo pascal que se aproxima, para que a gente possa ter esse contato pessoal com o Senhor, ainda que em meio às várias situações a gente desça a sepultura com Ele, mas a gente tem a certeza de que com Ele a gente ressuscita como homens novos, mulheres novas, para que diante do mundo a gente possa testemunhar que Deus é amor, e de fato Ele é amor, e Jesus se encarregou de falar isso quando passou pelas terras da Palestina, quando Jesus disse, Deus é amor e Ele não exclui a ninguém, nem mesmo o pecador, que Jesus é amor e Ele mostrou que o cego tem a sua dignidade, que o paralítico tem a sua dignidade, que o leproso tem a sua dignidade, que foram roubadas pelas enfermidades, as exclusões, e que o Senhor é aquele que inclui e que disse de maneira muito especial e que a gente não pode perder, o amor de Deus. Deus tem predileção pelos pobres, pelos excluídos, porque são aqueles mais disponíveis a acolher o dom de Deus. E orientou, avisou para quem é avarento, para quem é materialista, apegado demais ao dinheiro e ao poder, que esse tipo de caminho não leva à salvação. Então, se a gente se conscientiza dessa realidade, a gente dá condições para que vida nova no Senhor a gente experimente e possa realmente testemunhar esse Deus no mundo, onde quer que a gente se encontre. Dom Josias, a gente viu uma imagem muito marcante da oração do Papa Francisco na Praça de São Pedro, subindo as escadas praticamente sozinho naquela praça imensa, vazia, e ele faz aquela oração especial para que todo mundo tenha fé e que recebam as bênçãos apostólicas da Igreja e do Santo Padre. O que o senhor sentiu como sacerdote católico, vendo aquela imagem daquele homem que, ao mesmo tempo, pela aparência, mostra fraqueza, mas que mostra firmeza como chefe de uma igreja uma igreja rica, viva, vibrante, e passar por um momento tão difícil que é esse isolamento do Covid-19. Não é algo novo na vida da igreja, que a igreja já passou por isso na gripe espanhola e outras pandemias e epidemias do mundo. Mas qual que foi essa visão que o senhor teve daquela imagem simbólica do papado do Papa Francisco? O Papa Francisco, Bruno, ele me emociona sempre. Ele me emociona quando ele sai de seus aposentos durante a noite para visitar aquelas pessoas que estão isoladas a vida inteira, estão ali na rua sem ser vista, sem ter reconhecido a sua dignidade. E ele vai orar com essas famílias e socorre também. Ele me emociona quando construiu lavanderias para que pudessem essas pessoas
de risco, elas pudessem lavar suas roupas e ver a felicidade daquelas pessoas ganhando roupa nova, poder lavar, né? Isso é emocionante. O Papa Francisco, ele busca isso que o Monsenhor falou. Ele vai ao encontro daquele que é visto pela fachada, é o mendigo. É algo sem importância. Outros veem hoje nas sociedades modernas o idoso como inútil. Não se dá mais valor para o idoso. Em Goiânia, eu estive 11 anos em Goiânia, desde 94, e eu me encontrei com o cacique Domingos. Ele estava com câncer. E eu ia celebrar na Associação dos Idosos, no Bairro Feliz, e ele foi comigo. E depois dei a palavra a ele, e ele falou uma coisa mais triste que eu vejo na sociedade, é não valorizar os idosos. Na nossa aldeia, eles são livros que falam. É assim que nós consideramos os idosos. Respeitam a sabedoria, o conhecimento deles, mas hoje eles estão ficando no isolamento dentro das casas. Ninguém está, a não ser as famílias cristãs, as famílias que têm respeito pela vida, vendo como ser humano de importância a quem devemos nossa própria vida. Então, nós precisamos tirar as pessoas do isolamento. Nós precisamos enxergar cada uma, não pela fachada, não como mendigo, não como padeiro, não como médico, advogado, mas a cada um e a cada uma como pessoa. É isso que Jesus viu em cada um. É isso que fez com que Jesus pudesse resgatar, porque cada um se sentiu amado por ele, cada um se sentiu querido por ele. E quantas pessoas não seguiram Jesus pelo caminho, tendo sido encontradas na beira do caminho. Tá certo. O senhor também, padre, o senhor Vicente, citou o texto, né, o trecho bíblico que remete à campanha da fraternidade desse ano de 2020. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. E a gente tem a inspiração de vida da irmã Dulce, que é uma santa brasileira, que foi canonizada recentemente, mas que tinha uma vida de serviço e dedicação aos pobres, a pessoa do pobre, que ela via ali a figura do Cristo, e a gente também a inspiração do Evangelho do Bom Samaritano. Esse testemunho de vida de Santa Dulce, ela pode inspirar muitos católicos ainda no Brasil? Caro Bruno, o que a gente observa é assim: o ser humano ele tem necessidade de ver o rosto de Deus, de alguma forma. E quando ele vê esse rosto de Deus, o ser humano se deixa tocar, e por isso mesmo ele se deixa seduzir pelo próprio Deus. Se a gente for observar, o Papa São João 23, passou para a história da humanidade conhecido como Papa Bom. Aquele homem, nas suas feições, na sua forma de agir, estava o rosto de Deus. Assim como foi a própria experiência de Jesus, quando assume a humanidade, e esta humanidade dele se torna um veículo através do qual o ser humano pôde contemplar a Deus. Santa Dulce dos Pobres não foi diferente. Foi seguindo a linha de quem realmente faz um encontro pessoal com o Senhor. Assim como foi Santa Teresa de Calcutá. Eu fico pensando assim, Teresa de Calcutá foi uma mulher que não tinha fortes experiências emotivas de Deus, digamos assim.
Deus lhe dava algumas gotinhas do amor dele, mas aquilo era tão profundo na vida dela que transbordava a ponto de fazê-la fazer o que fez. Por isso mesmo que ela vai dizer: não se preocupe em fazer grandes coisas. Faça pequenas coisas com grande amor. Sei que ela tinha consciência do que estava fazendo. Santa Dulce dos Pobres, aquela que começou por olhar a necessidade do pobre, do doente, do excluído, ela foi um rosto de Deus para o povo da Bahia, quiçá para o mundo todo. Quando começa a desenvolver o seu trabalho numa escadaria de uma igreja, e que infelizmente acabou sendo tirada de lá porque deixava a igreja feia, a frente da igreja feia. Foi acampar no imóvel público, abandonado, mas quando estava lá, tiraram de lá porque ia aglomerar mendigos. De repente, ela chega no convento e pede à madre lá do convento para acolher, e a madre só aponta o galinheiro. E é lá naquele galinheiro que começa a experiência de um grande hospital que hoje é o maior hospital filantrópico do Brasil, quiçá do mundo. Por quê? Porque são pessoas que, olhando para a necessidade do outro, não apenas olhou, mas enxergou. E porque enxergou, viu, eu posso fazer alguma coisa. Então, Santa Dulce dos Pobres deixa um grande legado para nós e muito propícia a sua imagem atrelada à imagem do bom samaritano, que a campanha da fraternidade nos faz refletir ao longo desse ano de 2020. Um grande presente. Então, diante da sua pergunta, é dizer, é possível sim, e quando a gente vai observando a história das pessoas nesse Brasil todo, a gente percebe quantas pessoas que têm sido o rosto de Deus para tantos irmãos, tantas irmãs. Dom Josias, há um mês, praticamente um mês atrás, escrevia-nos uma carta dando ciência de quem foi o Dom Rafael, um monge beneditino, que veio morar aqui no Brasil nos idos anos 60, início dos anos 60, trabalhou até 75 aqui no Brasil, especialmente em Mineiros, um homem que foi um desbravador na questão de construções, de edificações, para atender as pessoas que precisam, para atender a demanda que a igreja exigia naquele tempo. Então, pessoas do nosso meio, o que falar de um Dom Miguel Pedro Mundo, por exemplo, que trabalhou nessa diocese de Jataí por 38 anos, desses 38 anos, 22 anos foi bispo auxiliar da diocese, que fundou creches, que fundou asilos para acolher os idosos, escola paroquial, comunidade terapêutica para cuidar de quem precisa, então restituir a saúde das pessoas. Então a gente percebe, tem muitas iniciativas e que ainda vivem muitas pessoas nos tempos nossos. Aqui eu estou falando de alguns religiosos, mas a gente sabe de muitos leigos que se esmeram nessa missão, que se dedicam, dão a vida em função do seu irmão menos favorecido. E são muitos, né, que temos por aí. Então, existe sim muitas pessoas que ainda são esses bons samaritanos que somam conosco nessa missão de olhar o necessitado e não só olhar, mas dizer assim, eu posso fazer alguma coisa por eles. Monsenhor Vicente, o pároco da paróquia de Santa Helena, na nossa queridíssima cidade vizinha, Santa Helena de Goiás. Dom Josias, nesse período de isolamento social, onde a gente não está podendo ir na igreja, a gente também está vivendo um pouco da experiência de localidades e de regiões do Brasil que padres podem celebrar a missa nessas localidades uma vez por mês, pela falta de sacerdotes, pelas grandes distâncias. E recentemente o Papa Francisco teve a coragem de tocar nesse tema, convocando o Sínodo da Amazônia lá no Vaticano, para discutir a realidade dessas regiões remotas do Brasil e ver como que a igreja
poderia ser mais presente nessas localidades. Hoje a gente está experimentando um pouco essa realidade por não poder estarmos indo à igreja, mesmo tendo padres próximos, mas a gente não está podendo estar no seio comunitário. Estar em comunidade é muito bom, participar da nossa comunidade, dar o abraço da paz, sentar do lado do irmão é muito bom. Participar dos eventos comunitários também é muito bom. O senhor acha que qual serão os frutos que a igreja deixará desse sínodo da Amazônia tão importante que o Papa Francisco convocou? Bom, alguns analisam que o sínodo fracassou. Eu não vejo assim. Quando nós vivemos a vida cristã, um exemplo lá do Antigo Testamento, Moisés recebeu uma missão de levar o povo escravizado para uma outra terra. E ele fez disso o sonho dele. Mas muitas pessoas sonham com algo e esse sonho morre. E morre por quê? Porque a pessoa não tem uma outra coisa que é importante. Quando nós sonhamos, nós precisamos visualizar este sonho. O que é a visualização do sonho? Diz uma monja dos Estados Unidos, chamada Christie. Ela diz o seguinte: a visão do sonho é aquilo que nós fazemos para que o sonho possa acontecer. Moisés, em nenhum momento desistiu. Ele sofreu ingratidão, ele sofreu fome, sofreu sede, enfrentou rebeldias da própria irmã. Então, ele tinha tudo para desistir. Como muitas pessoas, como o Monsenhor Vicente diz, tem tudo para desistir. Mas ele não desistiu. Não desistiu por quê? Porque ele visualizou o sonho, ele fez com que esse sonho pudesse acontecer. Nós temos outras áreas também. Albert Schweitzer formou-se em medicina com 40 anos, na Alemanha. Era um dos maiores músicos, foi o maior intérprete de Sebastian Bach até hoje. Ele nasceu no final do século XIX, foi um grande músico, compositor, foi também um filósofo, foi um teólogo. E quando ele se formou, tardiamente, em medicina, ele disse para a esposa: mulher, vamos para a África? E foi para aquilo que poderia ser o pior lugar do planeta, o Gabão. E ali, num lugar calorento, cheio de mosquito, de doenças, ele chegou numa missãozinha. A missão era presbiteriana. E ali, o que sobrou para ele? O galinheiro, como a irmã Dulce. O primeiro hospital dele foi uma reforma que ele fez no galinheiro. E ele ia para a Europa, para as catedrais europeias. Ele, inclusive, diz como modelo para se construir uma igreja a catedral. Porque tem ali um presbitério, a pessoa entra e a própria construção aponta para Deus. O seu espírito se eleva naquele ambiente sacro. Ele cita como modelo. E nunca ele falou, não existe para mim católico, protestante. Existe para mim os cristãos em geral. Ele, sem existir o ecumenismo, ele falava dos cristãos em geral. E ele construiu o sonho dele na África. Foi um grande cientista, né, pesquisou a doença do sono, que matava, que atormentava os africanos, e ganhou o prêmio Nobel em 1953, se não me engano. E Martin Luther King, também fora da esfera católica,
I have a dream, eu tenho um sonho. Mas ele não ficou no sonho, ele organizou para que aquele sonho pudesse acontecer. O Papa, olha aqui, ó, coisa bonita, o São João 23, quando criança, ele pergunta para a mãe, pergunta para o padrinho, eu posso ser padre? Do ponto de vista humano, não poderia. Os pais não tinham dinheiro para nada. E naquela época tinha que pagar o seminário. Como que pode ser padre se não pode pagar o seminário? Mas a mãe diz, pode sim. Ela foi atrás e correu e lutou, conseguiu só alguns centavos, foi atrás do padrinho, do tio e conseguiu matricular o menino no seminário. A família não tinha nem como comprar sapatos para as crianças. Século XIX era terrível na Itália. Ela não desistiu do sonho. E o menino foi ordenado sacerdote, depois se tornou bispo. Já como sacerdote, depois da Primeira Guerra, se tornou um grande sacerdote, socorrendo os necessitados, as vítimas da guerra. Quando se tornou bispo, se tornou adido e em muitos países se tornou o Papa Buono, como os italianos chamavam, e não só pelos católicos, mas também pelas pessoas que não tinham fé, pelos protestantes, pelos ortodoxos. Era o sinal de unidade. Por quê? Porque ele amou a cada um. E quando morre o Papa Pio XII, não se achava um Papa para substituí-lo, né? Tantos anos, né? Foi um dos mais longos papados, né? Ou pontificados da história. Mas, de repente, alguém olhou para aquele senhor idoso, baixinho, gordinho ali, e apontou o nome dele. E ele foi eleito Papa João 23. Também era algo meio impossível, porque a idade dele já era bastante avançada para ser Papa. Mas ele durou 4 anos, e o que ele não chacoalhou, mexeu, transformou, renovou, trouxe a luz do Espírito para a igreja, e esta igreja renovada acompanhou os sinais dos tempos. Essa igreja entrou nos tempos que estamos vivendo. Então, nós, como igreja, como servidores de Cristo, nós temos que viver o nosso tempo, nós devemos apreciar o nosso tempo. Não é porque eu fiz em dezembro 63 anos que eu vou dizer, não, eu já estou velho. Não é porque eu tenho imunodeficiência primária, não é porque eu tenho osteopenia, não é porque eu tenho várias coisas que me atormentam que eu devo dar importância a isso. A importância está na missão que Deus colocou à nossa frente. E nós devemos nos dobrar diante de Deus, como Maria fez. O que Maria fez quando chamada? Eis aqui a serva do Senhor, aquela que serve. E na cerimônia aqui de quinta-feira, que o Monsenhor falou, né, na missa da ceia do Senhor, Jesus se dobra diante dos discípulos para lavar os pés deles, né? Para servir. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Mas a missão nossa é servir, como Maria fez. E ela fez isso ao longo de sua vida. É o modelo, o exemplo. O Monsenhor em Goiânia, Aldorando, ele dizia, se quisermos uma escola para ser cristão, qual que é a melhor escola? Quem quer balé vai para Bolshoi, Moscou. Quem quer engenharia, uma boa escola, vai para o ITA. Quem quer medicina, quer uma boa escola, tem a USP, tem Unicamp, tem mais não sei o quê. Mas a escola de ser cristão é a escola de Nazaré, é a escola de Maria, é a escola de José.
É a escola de Jesus ali em Nazaré. Então, aprendamos a ser cristãos, não separando a nossa fé da nossa vida, não separando a nossa fé da realidade humana, mas crendo e amando, porque crer sem amar, crer com ódio, isso não é fé, isso é hipocrisia. Vamos fugir da hipocrisia e sermos pessoas realmente cristãs, pessoas que realmente têm fé. Estamos chegando ao final do programa. Gostaria de agradecer muito o senhor pela participação. E eu deixo aqui as portas da Prime abertas para o senhor, para a paróquia, qualquer comunicado, qualquer informação, nos procure e a gente está à disposição sempre do que o senhor precisar, do povo de Mineiros precisar, a gente está aqui sempre atento. Agradeço, muito obrigado. Eu gostaria só de dizer que na sexta-feira nós vamos celebrar, em toda a diocese, né, a paixão do Senhor, e com dois momentos diferentes. Nós vamos acrescentar na oração uma fervorosa oração pelas vítimas do coronavírus, né, o Covid-19. E também vamos acrescentar adoração, lugar da adoração do Senhor na cruz. Somente o padre vai estar no ato do beijo, mas que todos se sintam beijando o Senhor naquele momento. E no sábado, na vigília pascal, nós vamos celebrar na catedral, vamos celebrar nas paróquias, nas sedes das paróquias, em toda a diocese, mas não vamos ter o fogo da procissão. Nós vamos acender e todos se sintam iluminados, todos se sintam na luz de Deus. Muito obrigado pela participação. Também queria agradecer ao Padre Vicente pela participação aqui no nosso programa, pároco da Paróquia Santa Helena, do Padre Vicente Santa Helena de Goiás. Padre, também as portas da Prime estão abertas ao senhor, também à igreja, aos movimentos, às pastorais. Se o senhor precisar para comunicar aqui no nosso programa, aqui na nossa página, fica sempre muito à vontade, nos procure e use e abuse desse espaço aqui. A gente quer sempre ser esse canal e esse elo de graça também, de informação, de boas notícias, e a gente quer auxiliar a igreja nessa missão também de evangelizar. Muito obrigado pela sua participação. E antes do senhor despedir, eu gostaria também que o senhor fizesse uma oração e uma bênção para os fiéis que estão nos acompanhando, nosso telespectador que estão nos acompanhando nesse momento. Muito bem, eu agradeço a oportunidade de ter estado com vocês, unido aí ao nosso irmão Dom Josias, o Padre Humberto que começou também, mas houve um probleminha, teve que parar. A oportunidade, Bruno, de estar juntos através desse momento, desse bate-papo que nós tivemos. Então, quero convidá-los, a quem está ouvindo nesse momento, a fazer o seu momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus eterno e todo-poderoso, Pai amado e Pai querido, a quem recorremos diante de nossas necessidades. A vós confiamos a nossa vida. A vós confiamos, Senhor, todas as pessoas que necessitam do vosso amor e da vossa compaixão. De maneira muito especial, queremos vos confiar as pessoas enfermas, todas elas, de toda e qualquer enfermidade, não só a realidade do coronavírus, mas as outras enfermidades que também têm assolado e ceifado vidas humanas. Pedimos, Senhor, que a luz do ressuscitado possa nos iluminar para que nesses tempos difíceis não nos deixemos jamais esquecer de que sois o Deus da vida, aquele que tem o controle de tudo
e que está sempre à nossa frente para nos guiar. Pedimos, Senhor, esteja sempre à nossa frente para guiar, ao nosso lado para proteger e atrás de nós para guardar-nos de todo e qualquer perigo. Que Deus abençoe e proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Graça e paz, foi um prazer estar convosco. Amém. Eu Amém. agradeço e com alegria recebê-los aqui no programa Trocando em Miúdos. Eu volto semana que vem com mais convidados, com mais amigos aqui, discutindo o Brasil, discutindo temas em relação à cultura, religião, fé, comportamento. E você gostou dessa entrevista, gostou desse bate-papo? Curta, compartilhe, faça essa mensagem chegar a cada vez mais longe, ajude a programação da Prime a crescer. Eu volto sexta-feira que vem, às 19 horas, aqui na Prime Estudos TV. Forte abraço, turma boa da Prime Web TV. Boa sorte!